Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar direto num documento que, para muita gente, não passa de uma burocracia densa, mas que, na real, é uma baita obra de engenharia pública. A NOB/SUAS de 2012. O nosso objetivo aqui não é ficar lendo artigo de lei, mas sim transformar esse texto num projeto arquitetônico super claro. É a nossa chance de entender, de um jeito bem visual, o desenho exato da Rede de Proteção Social Unificada do Brasil. E já de cara, esse emblema da República não está aí por acaso. Ele mostra o peso oficial dessa estrutura. Emitido lá de cima do governo federal, esse marco legal dita tintim por tintim como o Estado tem que agir para proteger as pessoas mais vulneráveis. E tem um detalhe que muda tudo. O sistema funciona sem depender de contribuição prévia. É uma rede não contributiva. Ou seja, o direito à assistência não tem a ver com o quanto alguém já pagou de imposto ou de previdência na vida, mas sim com o simples fato de ser cidadão e de estar precisando. Para entender como essa estrutura gigante se sustenta sem desmoronar, o nosso roteiro vai passar rapidinho por 5 pontos fundamentais. Primeiro, a evolução do SUAS. Depois, os princípios de seguranças garantidas. A parte das responsabilidades compartilhadas, o financiamento e orçamento e, por fim, a vigilância socioassistencial. Então, indo direto para o ponto 1, a evolução do SUAS. A gente sabe que as coisas não surgem do nada, né? Essa linha do tempo mostra bem o amadurecimento institucional dessa rede. Tudo começa com aquela promessa gigante lá de 1988, quando a Constituição define a assistência social como um direito de todo mundo. Aí, em 93, a LOAS vem para dar uma organizada na casa. O grande salto estrutural mesmo rola em 2005, com a criação do SUAS. E aí a gente chega em 2012, quando a NOB vem e refina a gestão no nível do detalhe. Basicamente, a gente sai de um modelo que era pura caridade para uma engenharia de direitos sociais totalmente formalizada. O que nos leva ao ponto 2, princípios e seguranças garantidas. A assistência social não funciona no escuro. Ela segue essas regras bem rígidas. Universalidade, que é o acesso para todo mundo que precisa. Gratuidade, porque ninguém vai cobrar nada. A integralidade garante um pacote completo. E a intersetorialidade conecta tudo isso com saúde, educação, moradia. E, claro, a equidade. Esses princípios são a trava de segurança contra qualquer prática clientelista. É tratar a pessoa com dignidade, como alguém que tem um direito garantido, e não como alvo de pena. Na prática, isso vira o quê? Em vez de sair distribuindo ajuda esmo, o sistema entrega 5 seguranças super bem projetadas. A acolhida dá um espaço seguro e aquela escuta qualificada. A renda protege da miséria absoluta. O convívio fortalece a comunidade contra o isolamento. A autonomia prepara a pessoa para andar com as próprias pernas. E o apoio e auxílio seguram as pontas nas emergências. É literalmente uma blindagem completa. Certo? Ponto 3. Responsabilidades compartilhadas. Imagina o tamanho do Brasil. Para uma estrutura dessas não cair, o peso tem que ser dividido. E essa matriz é perfeita para isso. A União é meio que arquiteta-chefe, coordenando grana pesada tipo o BPC e o Bolsa Família. Os estados entram com o apoio regional e os serviços de alta complexidade que o município menor jamais daria conta de bancar sozinho. Já os municípios são a linha de frente, a infantaria operando os serviços direto com a população. Mas como fazer essa turma toda trabalhar junto no mesmo ritmo? É aí que entra o pacto de aprimoramento. Dá para pensar nele como uma inspeção de obras constante. A cada 4 anos rola esse compromisso formal com metas super específicas de evolução. Isso não deixa o sistema estagnar de jeito nenhum. Se o município está patinando no serviço, o pacto exige um plano de ação na hora para consertar a fissura. Indo direto para o ponto 4, financiamento e orçamento. O encanamento e a fiação elétrica dessa estrutura toda dependem de dinheiro, claro. E a grana no SUAS não é só jogada numa conta única, ela é separada estrategicamente. De um lado, a proteção social básica, lá nos CRAS, com foco total em prevenção, segurando a barra antes do pior acontecer. Do outro, a proteção social especial nos CREAS, que é a intervenção de alto risco para quando o direito já foi violado. Separar a grana assim garante que a prevenção nunca fique sem recurso por causa das urgências extremas. E olha que avanço sensacional da NOB 2012, o repasse que a gente chama de fundo a fundo. Acabou aquela lentidão e confusão política dos antigos contratos individuais. Agora, o dinheiro vai direto do Fundo Nacional para os fundos estaduais e municipais de forma super automática. É fluxo contínuo para manter os serviços rodando dia após dia, sempre, claro, com a lupa dos conselhos de assistência social atenta em cima de tudo. E não é só sobre pagar a conta dos serviços, não. Tem um detalhe genial aqui para incentivar a boa gestão. O sistema premia quem faz o trabalho direito.
Índices como o IGDS-SUAS liberam fluxos financeiros que recompensam estados e municípios que mantêm a burocracia e os cadastros em dia com dados puros e reais. É um baita empurrãozinho financeiro, vital para manter a máquina azeitada e operando de forma impecável. O que nos traz para o ponto 5, vigilância socioassistencial. Se a gente construir essa obra toda, a gente precisa de um painel de controle, certo? Essa vigilância vira o jogo do serviço público de cabeça para baixo. Antes, o Estado fazia um prédio e sentava esperando alguém bater na porta pedindo ajuda. Agora não. A ideia é mapear o território, produzir dados e ir ativamente atrás das populações isoladas ou em perigo, antes que a tragédia social aconteça. Usando o cadastro único, por exemplo, os gestores ganham um superpoder estatístico. Eles conseguem ver no mapa qual bairro tem mais idosos vivendo sozinhos, ou rastrear famílias que de repente sumiram do Bolsa Família, o que, convenhamos, é sempre um alerta vermelho gigante de que algo sério tá rolando ali. Eles pegam esses dados cruzados e mandam a equipe da busca ativa exatamente para o foco do problema. No fim das contas, essa inteligência toda de dados por trás da rede SUAS não é só sobre ter um software de computador de última geração. É sobre uma cultura de agir rápido, de ser totalmente preventivo, em vez de só reagir quando a casa já caiu. O objetivo final é tentar barrar o desabamento estrutural da base da sociedade, muito antes que a primeira rachadura sequer apareça. E depois de decifrar toda essa planta complexa e magnífica de proteção social que a NobSUAS 2012 montou, a grande questão que fica para nós é a seguinte: será que toda essa engenharia invisível, com toda essa busca ativa e cruzamento de dados, está rodando no máximo da sua capacidade nos nossos próprios municípios hoje? Fica aí o convite para uma observação crítica de como essas políticas estão virando realidade nas nossas comunidades. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje até o final.